Estratégias de aprendizagem espaçada para consolidação de competências de liderança em contextos organizacionais complexos. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A consolidação de competências de liderança em ambientes corporativos marcados por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade demanda programas de desenvolvimento que transcendam eventos pontuais e espasmodicos. Empresas e entidades que desejam resultados consistentes vêm migrando de ações isoladas para trilhas estruturadas de aprendizagem, nas quais a aprendizagem espaçada, fundamentada em evidências neurocientíficas, se destaca como estratégia robusta para a retenção e transferência do conhecimento para o contexto real de trabalho. Ao contratar palestras e treinamentos ancorados em aprendizagem espaçada, as organizações potencializam o retorno sobre o investimento em capacitação, reduzem o esquecimento rápido pós-treinamento e ampliam a autonomia dos líderes na gestão de sua própria trajetória de desenvolvimento. Este artigo oferece fundamentos científicos, modelos aplicados e exemplos práticos que sustentam o desenho de academias de liderança, programas de formação de gestores e percursos de upskilling e reskilling gerencial. De forma articulada, são apresentados princípios de funcionamento da aprendizagem espaçada, evidências empíricas recentes, diretrizes de desenho instrucional e implicações para a governança de desenvolvimento de liderança. Assim, o conteúdo aqui sistematizado apoia diretamente a contratação de palestras estratégicas, workshops executivos e programas híbridos de formação, oferecendo às organizações uma base científica sólida para transformar iniciativas de treinamento em alavancas de mudança cultural, melhoria de desempenho e fortalecimento da liderança em todos os níveis. Resumo. A aprendizagem espaçada, também conhecida no meio acadêmico como aprendizagem distribuída ao longo do tempo, consolidou-se como uma das estratégias mais eficazes para aumentar a retenção de conteúdos e a transferência do aprendizado para situações reais de trabalho. No campo do desenvolvimento de liderança, porém, ainda é relativamente recente a incorporação sistemática desse conjunto de princípios em programas corporativos de formação de gestores. Este artigo tem como objetivo analisar criticamente o potencial das estratégias de aprendizagem espaçada para a consolidação de competências de liderança em contextos organizacionais complexos, articulando fundamentos teóricos clássicos sobre memória e aprendizagem com evidências empíricas contemporâneas sobre treinamento, educação de adultos e desenvolvimento gerencial. Metodologicamente, realiza-se estudo teóricos de natureza exploratória, com revisão narrativa da literatura nacional e internacional em bases de alta credibilidade, contemplando autores clássicos e produções científicas e institucionais publicadas majoritariamente nos últimos 10 anos. São discutidos os principais princípios da aprendizagem espaçada, como a distribuição temporal das práticas, a variação de contextos, o papel do esquecimento desejável e a combinação com estratégias de recuperação ativa do conteúdo, bem como as interfaces com a andragogia, a aprendizagem experiencial e os modelos de desenvolvimento de liderança. Em seguida, analisam-se implicações práticas para o desenho de trilhas de desenvolvimento, academias de liderança e programas híbridos de treinamento em organizações públicas e privadas. Conclui-se que a incorporação intencional de estratégias de aprendizagem espaçada aos programas de formação de líderes contribui para maior profundidade de compreensão, fortalecimento da autorregulação da aprendizagem e maior sustentabilidade das mudanças de comportamento esperadas em cargos de liderança. Palavras-chave: aprendizagem espaçada, liderança, desenvolvimento de competências, educação corporativa, neurociência da aprendizagem, treinamento gerencial. Introdução. Organizações de diferentes setores têm investido de forma crescente em programas de desenvolvimento de liderança, reconhecendo que a capacidade de mobilizar pessoas, tomar decisões em ambientes incertos e conduzir mudanças complexas constitui vantagem competitiva relevante em cenários de transformação acelerada. Relatórios internacionais apontam que competências ligadas à liderança, colaboração, pensamento crítico e aprendizagem contínua estão entre as mais demandadas em economias baseadas em conhecimento e tecnologia. World Economic Forum, 2020, Deloitte, 2023. Ao mesmo tempo, evidências empíricas indicam que grande parte dos investimentos em treinamento se perde em poucos meses, em virtude de desenhos instrucionais baseados em eventos únicos, excesso de exposição teórica e pouca sustentação pós-treinamento. Salas, Tannenbaum, Krieger, 2012, Abad, Borges Andrade, 2014. A aprendizagem espaçada, isto é, a organização deliberada de atividades de estudo, reflexão e prática distribuídas ao longo do tempo, em oposição a formatos concentrados em um único bloco temporal, emerge como resposta a esse desafio.
Em sua formulação clássica, estudos experimentais sobre memória demonstraram que a distribuição temporal das repetições favorece a retenção de longo prazo, em comparação com repetições massivas, fenômeno conhecido como efeito de espaçamento, Ebbinghaus, 1964, Cepeda et al., 2008. Pesquisas mais recentes, em contextos de educação profissional e de adultos, fortalecem esse achado, mostrando que ciclos de aprendizagem intercalados com intervalos de esquecimento relativo e posterior recuperação ativa resultam em ganhos significativos de desempenho e de transferência para situações complexas. Kang, 2016, Brown, Roediger, McDaniel, 2014. No campo específico do desenvolvimento de liderança, meta-análises de programas de treinamento evidenciam que intervenções distribuídas em sessões ao longo do tempo, com oportunidades frequentes de prática, feedback e aplicação no trabalho, tendem a apresentar efeitos mais robustos em indicadores de resultados organizacionais, em comparação com workshops isolados. Lasserenza e colaboradores, 2017. Ainda assim, muitos programas corporativos de liderança permanecem estruturados em grandes encontros anuais, com pouca sistematização de revisões, reforços, desafios progressivos e acompanhamento individualizado posterior, o que limita a consolidação de competências complexas, como gestão de conflitos, desenvolvimento de equipes, influência ética e tomada de decisão em situações ambíguas. Do ponto de vista teóricos, a aprendizagem espaçada dialoga diretamente com a andragogia, entendida como o conjunto de princípios que orienta a educação de adultos, para os quais a necessidade de aplicação imediata, a relevância percebida do conteúdo e a autonomia sobre os processos de aprendizagem são fatores decisivos. Knowles, Houghton, Swanson, 2020. Ao estruturar percursos de liderança com ciclos reiterados de prática intencional, reflexão guiada e feedback, os programas que incorporam aprendizagem espaçada permitem que gestores vinculem o conteúdo discutido em sala ou em ambientes virtuais às demandas reais de seus contextos de atuação, revisitando conceitos em momentos distintos, sob diferentes enfoques e em níveis crescentes de complexidade. Este artigo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: de que modo estratégias de aprendizagem espaçada podem contribuir para a consolidação efetiva de competências de liderança em contextos organizacionais complexos e em contínua transformação. O objetivo geral consiste em analisar criticamente fundamentos teóricos, evidências empíricas e implicações práticas da aprendizagem espaçada aplicada ao desenvolvimento de líderes, propondo diretrizes para o desenho de programas de formação em organizações públicas e privadas. Como objetivos específicos, busca-se sintetizar contribuições de estudos clássicos e contemporâneos sobre o efeito de espaçamento, articular esses aportes com teorias de aprendizagem de adultos e modelos de desenvolvimento de liderança, e discutir recomendações para o desenho instrucional e a governança de iniciativas corporativas de formação gerencial. A justificativa acadêmica do estudo reside na lacuna identificada entre a robustez teórica e empírica do efeito de espaçamento, consolidada principalmente em pesquisas de psicologia cognitiva e educação em saúde, e sua ainda limitada transposição para o campo do desenvolvimento de liderança em organizações. Do ponto de vista prático, a relevância decorre da necessidade de aumentar a efetividade de investimentos significativos realizados em academias de liderança, programas de sucessão, trilhas de desenvolvimento de gestores e iniciativas de transformação cultural, associando tais programas a princípios cientificamente comprovados de consolidação de memória e mudança comportamental sustentada. Day, Flinor, Atwater, 2014, Giroux, Myers, 2014. Desenvolvimento. Fundamentos teóricos da aprendizagem espaçada e sua relação com a liderança. Os primeiros estudos sistemáticos sobre memória humana evidenciaram que a curva de esquecimento é acentuada nas horas e dias imediatamente subsequentes à aprendizagem inicial, mas que revisões espaçadas reduzem significativamente a taxa de perda de informação ao longo do tempo. Ebbinghaus, 1964. Pesquisas subsequentes quantificaram esse fenômeno, propondo que há intervalos temporalmente ótimos entre episódios de estudo para maximizar a retenção em distintos horizontes de tempo. Cepeda et al., 2008. Esses achados sustentam o princípio de que, para consolidar conhecimentos complexos, é mais efetivo distribuir a aprendizagem em sessões menores, intercaladas por intervalos de esquecimentos parciais, do que concentrar o esforço em uma única sessão prolongada. No âmbito da psicologia cognitiva contemporânea, a aprendizagem espaçada é frequentemente articulada à recuperação ativa, isto é, à exigência de que o aprendiz tente lembrar-se do conteúdo sem apoio completo, o que fortalece as trilhas de memória e facilita a transferência para novos contextos. Kang, 2016, Carpenter, 2012.
A combinação entre espaçamento e recuperação ativa mostra-se particularmente potente em contextos profissionais que demandam tomada de decisão sob pressão, julgamento moral e coordenação de múltiplas variáveis, características típicas de situações de liderança em ambientes organizacionais complexos. Brown, Roediger, McDaniel, 2014. Quando se examina o desenvolvimento de líderes, observa-se que competências como inspirar equipes, gerir conflitos, negociar com múltiplos stakeholders e promover inovação não se constroem por mera exposição a conteúdos teóricos, mas por ciclos reiterados de experimentação, reflexão e reorientação de práticas. Kolbe, 1984, D. Dragone, 2015. A aprendizagem espaçada fornece uma arquitetura temporal para esses ciclos, permitindo que os líderes em formação alternem momentos de estudo conceitual, simulações, aplicação no trabalho, feedback estruturado e reconfiguração de estratégias, em uma dinâmica contínua ao longo de semanas ou meses. Interfaces com a andragogia e a aprendizagem experiencial. A educação de adultos, sobretudo em ambientes corporativos, é marcada por características específicas, como a valorização da experiência prévia, a busca por relevância imediata e a necessidade de autonomia e autorregulação na gestão do tempo e do esforço de estudo. Knowles, Houghton, Swanson, 2020. Segundo esses autores, adultos aprendem de forma mais efetiva quando percebem que o conteúdo está diretamente conectado a desafios reais de sua prática e quando são convidados a participar ativamente do planejamento, execução e avaliação de sua aprendizagem. A aprendizagem espaçada, ao propor ciclos sucessivos de estudo e aplicação, facilita a incorporação dessas premissas. Em programas de liderança baseados em aprendizagem espaçada, é possível, por exemplo, iniciar com um módulo presencial ou remoto em que conceitos-chave sobre estilos de liderança, feedback construtivo ou gestão de conflitos sejam apresentados e discutidos criticamente. Em seguida, ao longo das semanas posteriores, microintervenções digitais podem provocar os participantes a aplicar ferramentas específicas em situações reais, registrar reflexões em diários estruturados, responder a questionários diagnósticos e compartilhar relatos em comunidades de prática virtuais. Esse arranjo temporal e metodológico favorece a construção de sentido e o alinhamento entre teoria e prática, ao mesmo tempo em que respeita a necessidade de adultos de integrarem o aprendizado à rotina de trabalho. A perspectiva da aprendizagem experiencial, proposta por Kolbe, 1984, também converge com a lógica da aprendizagem espaçada. De acordo com esse modelo, o ciclo de aprendizagem envolve experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa, em um movimento contínuo. Programas de liderança que adotam aprendizagem espaçada podem desenhar suas trilhas de modo a garantir múltiplas passagens intencionais por esse ciclo, distribuídas ao longo do tempo, em vez de se limitarem a uma única vivência intensa em um workshop e a subsequente ausência de retomadas e reflexões. Evidências empíricas sobre aprendizagem espaçada em contextos profissionais. Embora grande parte da produção sobre aprendizagem espaçada tenha sido conduzida em ambientes educacionais formais, como escolas e cursos de graduação, estudos recentes em contextos de educação profissional e continuada em saúde, negócios e outras áreas vêm confirmando a robustez do fenômeno. Revisões sistemáticas e meta-análises indicam que estratégias de distribuição temporal do estudo, associadas ou não a tecnologias digitais, produzem melhorias mensuráveis em testes de conhecimento, desempenho em simulações e transferência de habilidades para situações de prática. Kang, 2016, Carpenter, 2012. No campo da formação de profissionais de saúde, por exemplo, pesquisas têm demonstrado que currículos que incorporam revisões periódicas de conteúdos críticos, por meio de casos clínicos, quizzes online e sessões breves distribuídas em meses ou anos, alcançam maior retenção de conhecimento e melhor desempenho em contextos de alta complexidade, em comparação com modelos concentrados. Roediger, Butler, 2011, Bates e colaboradores, 2019. Tais achados, ainda que não focados exclusivamente em liderança, reforçam a ideia de que a combinação de espaçamento e recuperação ativa é particularmente relevante para competências que envolvem julgamento situacional e tomada de decisão, dimensões centrais da liderança. No que se refere diretamente ao desenvolvimento de liderança, Laceranza e colaboradores, 2017, em meta-análise abrangendo centenas de amostras, identificaram que programas de treinamento de liderança têm maior efetividade quando se estruturam em múltiplas sessões ao longo do tempo, com oportunidades repetidas de prática, feedback e acompanhamento, em comparação com intervenções únicas e concentradas. Esses autores destacam que o espaçamento permite aos participantes testar comportamentos de liderança em seu contexto de trabalho, retornar ao programa para reflexão e orientação, e então experimentar ajustes, em ciclos sucessivos. Esse padrão é coerente com princípios da aprendizagem espaçada, ainda que nem todos os estudos revisados explicitassem tal enquadramento teóricos.
Aplicações da aprendizagem espaçada ao desenho de programas de liderança. Transpor os princípios da aprendizagem espaçada para programas corporativos de liderança requer decisões de desenho instrucional, de governança e de infraestrutura tecnológica. Do ponto de vista do desenho instrucional, é necessário planejar sequências de aprendizagem que contemplem módulos introdutórios mais extensos, para a construção de uma base conceitual e relacional entre participantes, seguidos de microintervenções periódicas, síncronas e assíncronas, que retomem conteúdos-chave, proponham desafios práticos e estimulem a reflexão orientada. O espaçamento não se reduz à mera repetição mecânica de conteúdos, ao contrário, envolve revisitas inteligentes, sob perspectivas variadas, que promovam reconexão de ideias, elaboração mais profunda e integração a novas experiências. Brown, Roediger, McDaniel, 2014. Do ponto de vista da governança, a adoção de aprendizagem espaçada implica repensar indicadores de sucesso de programas de liderança, deslocando o foco exclusivo de satisfação imediata em workshops para métricas de retenção de médio prazo, mudanças de comportamento observadas por pares e superiores, e impactos em indicadores de desempenho organizacional. Isso requer o envolvimento das áreas de recursos humanos, das lideranças de linha e dos próprios participantes na definição de expectativas, na construção de planos individuais de desenvolvimento e na criação de mecanismos de apoio mútuo, como comunidades de prática, mentoria e coaching. Day, Dragic, 2017. Em termos de infraestrutura, recursos digitais como plataformas de aprendizagem, aplicativos móveis e ambientes colaborativos online podem potencializar a aprendizagem espaçada, oferecendo lembretes periódicos, conteúdos em pequenos formatos, desafios situacionais e espaços de trocas entre participantes. É importante, todavia, evitar a sobrecarga de notificações e materiais, privilegiando a curadoria cuidadosa e o alinhamento com os objetivos de competência previamente definidos. McConnell, Rhodes, 2020. A tecnologia, nesse sentido, atua como meio para organizar temporalmente a experiência de aprendizagem, e não como fim em si mesma. Consolidação de competências de liderança em contextos complexos. Competências de liderança, entendidas como combinações integradas de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se expressam em comportamentos observáveis, exigem tempo e diversidade de experiências para se consolidarem. Fleury, 2004, YUKL, 2013. Em contextos organizacionais complexos, marcados por mudanças constantes de estratégia, estruturas matriciais, equipes híbridas e crescente diversidade, líderes são convocados a aprender continuamente, desaprendendo práticas obsoletas e experimentando novas formas de coordenação, influência e cuidado com as pessoas. A aprendizagem espaçada contribui para esse processo na medida em que permite que os líderes retornem a temas críticos de forma recorrente, sob a luz de novas experiências vividas desde o encontro anterior. Um gestor que participa de um módulo sobre feedback construtivo, por exemplo, e que em seguida recebe, ao longo de semanas, lembretes com perguntas orientadoras, convites à experimentação em conversas reais e oportunidades de compartilhar aprendizados com o grupo, tende a desenvolver maior profundidade de compreensão e refinamento de sua prática do que aquele que participou apenas de uma oficina intensiva, sem retomadas. Além disso, a distribuição temporal das experiências de aprendizagem favorece a emergência de processos metacognitivos, isto é, a capacidade de o líder monitorar, avaliar e regular sua própria forma de aprender, reconhecer padrões de acerto e erro, e ajustar estratégias pessoais de desenvolvimento. Fiske, Taylor, 2017. Tal competência meta de aprendizagem é particularmente valiosa em ambientes complexos, nos quais não há respostas prontas e nos quais a adaptabilidade torna-se requisito central. Ao articular aprendizagem espaçada com abordagens como coaching, mentoria e comunidades de prática, as organizações podem criar ecossistemas de desenvolvimento em que a liderança deixa de ser um conjunto de traços fixos e passa a ser compreendida como processo relacional e historicamente situado, alimentado por ciclos iterativos de reflexão e ação. Tais ecossistemas ampliam a probabilidade de que comportamentos de liderança desejados se tornem hábitos estáveis, internalizados pelos indivíduos e reforçados culturalmente pelas equipes e pela organização como um todo. Antonakis, House, 2014, Bayes, 2008. Conclusão. O presente artigo buscou analisar o potencial das estratégias de aprendizagem espaçada para a consolidação de competências de liderança em contextos organizacionais complexos, articulando fundamentos teóricos clássicos sobre memória e aprendizagem com evidências empíricas contemporâneas e com modelos reconhecidos de desenvolvimento de líderes.
Partiu-se do reconhecimento de que investimentos substanciais em programas de liderança frequentemente não se traduzem em mudanças sustentadas de comportamento e em resultados organizacionais, em razão de desenhos instrucionais concentrados, pouca oportunidade de prática distribuída e ausência de mecanismos sistemáticos de retomada de conteúdos e acompanhamento pós-treinamento. A partir da revisão da literatura, evidenciou-se que a aprendizagem espaçada, ao distribuir no tempo episódios de estudo, reflexão e aplicação, favorece a retenção de conhecimentos e a transferência de habilidades para situações complexas, em comparação com formatos massivos. Essa vantagem decorre, entre outros fatores, do aproveitamento produtivo do esquecimento parcial, da exigência de recuperação ativa do conteúdo e da possibilidade de integrar novas experiências entre um episódio de aprendizagem e outro. Constatou-se também que tais princípios dialogam de forma consistente com a andragogia e com a perspectiva da aprendizagem experiencial, que enfatizam a relevância percebida, a autonomia e a construção ativa de sentido por parte do adulto em processo de formação. No campo do desenvolvimento de liderança, a articulação entre aprendizagem espaçada e modelos contemporâneos de formação de líderes aponta para a necessidade de redesenhar programas, deslocando o foco de eventos isolados para trilhas continuadas de desenvolvimento. Isso inclui planejar sequências de módulos introdutórios, microintervenções periódicas, desafios situacionais provenientes do contexto real de trabalho, espaços de reflexão coletiva e mecanismos de apoio como coaching e mentoria. Implica, igualmente, rever indicadores de sucesso, valorizando evidências de retenção de médio e longo prazo, de mudança observável de comportamento e de impacto em resultados estratégicos, para além da satisfação imediata com eventos presenciais ou online. Do ponto de vista prático, recomenda-se que organizações que pretendam fortalecer programas de liderança considerem, no mínimo, 3 diretrizes: estruturar seus percursos de formação em ciclos reiterados de aprendizagem distribuída no tempo, combinar diferentes métodos e mídias, articulando encontros presenciais, recursos digitais e experiências no trabalho, e instituir mecanismos de acompanhamento e feedback contínuos, envolvendo líderes de linha e participantes na corresponsabilidade pelos resultados de desenvolvimento. Para apoiar tais esforços, palestras, workshops e programas de treinamento fundamentados em aprendizagem espaçada podem atuar como catalisadores de mudança, desde que integrados a uma estratégia mais ampla de desenvolvimento organizacional baseada em evidências. Por fim, sugere-se que pesquisas futuras aprofundem a investigação empírica da aplicação da aprendizagem espaçada especificamente em programas de liderança, testando experimentalmente diferentes desenhos de espaçamento, intensidades de exposição, combinações com práticas reflexivas e impactos em múltiplos níveis de resultado, como autoeficácia de liderança, comportamento observado e indicadores de desempenho organizacional. Estudos longitudinais, que acompanhem cortes de líderes ao longo de anos, seriam particularmente valiosos para compreender em que medida a adoção sistemática de estratégias de aprendizagem espaçada contribui para a construção de culturas organizacionais aprendentes e para a formação de lideranças capazes de responder de maneira ética, inovadora e sustentável aos desafios contemporâneos. Referências: 1 Abad, G. S. Borges Andrade, J. E. Aprendizagem e treinamento nas organizações e trabalho. In. Zanelli, J. C. Borges Andrade, J. E. Bastos, A. V. B. Org. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artimed, 2014. p. 237 a 275. 2 Antonakis, J. House, R. J. Instrumental Leadership, Measurement and Extension of Transformational Transactional Leadership Theory. The Leadership Quarterly, Amsterdã, V. 25, número 4, p. 746 a 771, 2014. 3 Bayes, B. M. Bayes, R. The Bayes Handbook of Leadership, Theory, Research, and Managerial Applications. 4. Ed. New York, Free Press, 2008. 4 Bates, S. et al. A Systematic Review of Spaced Education in Health Professions Training. Medical Teacher, London, V. 41, número 6, p. 585 a 594, 2019. Disponível em Acesso em 24 de dezembro. 2025. 5 Brown, P. C. Roediger, H. L. McDaniel, M. A. Make It Stick, The Science of Successful Learning. Cambridge, Harvard University Press, 2014. 6 Carpenter, S. K. Testing Enhances the Transfer of Learning. Current Directions in Psychological Science, Washington, V. 21, número 5, p. 279 a 283, 2012. 7 Cepeda, N.
J. et al., Spacing Effects in Learning, A Temporal Regime of Optimal Retention. Psychological Science, Thousand Oaks, v. 19, número 11, p. 1095 a 1102, 2008. 8 Day, D. V. Flinor, J. W. Atwater, L. E. Advances in Leader and Leadership Development, A Review of 25 Years of Research and Theory. The Leadership Quarterly, Amsterdã, v. 25, número 1, p. 63 a 82, 2014. 9 Day, D. V. Dragic, A. Dragic, G. Leadership Development, An Outcome-Oriented Review Based on Team and Levels. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Palo Alto, v. 4, p. 133 a 156, 2017. 10 de Hu, D. S. Myers, C. G. Leadership Development, A Review and Agenda for Future Research. In D. D. V. Ed. The Oxford Handbook of Leadership and Organizations. New York, Oxford University Press, 2014. p. 832 a 855. 11 Deloitte, Global Human Capital Trends 2023, New Fundamentals for a Boundaryless World. New York, 2023. Disponível em acesso em 24 de dezembro 2025. 12 Ebbinghaus, H. Memory, A Contribution to Experimental Psychology. New York, Dover, 1964. 13 Fisk, S. T. Taylor, S. E. Social Cognition, From Brains to Culture. 3. Ed. Los Angeles, Sage, 2017. 14 Fleury, M. T. L. Fleury, A. Estratégias Empresariais e Formação de Competências, um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2004. 15 Milhares de Florins Antilhanos, S. H. K. Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning, Policy Implications for Instruction. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, Thousand Oaks, v. 3, número 1, p. 12 a 19, 2016. 16 Kirkpatrick, D. L. Kirkpatrick, J. D. Evaluating Training Programs, The 4 Levels. 3. Ed. San Francisco, Berrett Kohler, 2006. 17 Knowles, M. S. Holtonii, E. F. Swanson, R. A. The Adult Learner, The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. 9. Ed. New York, Routledge, 2020. 18 Kolbe, D. A. Experiential Learning, Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1984. 19 Lacerenza, N. C. et al., Leadership Training Design, Delivery, and Implementation, a Meta-Analysis. The Leadership Quarterly, Amsterdã, v. 28, número 1, p. 72 a 108, 2017. 20 McConnell, D. Rhodes, C. Rethinking Distance and Blended Learning in the Age of Digital Technologies. Distance Education, London, v. 41, número 4, p. 589 a 599, 2020. 21 Mourão, L. Puente Palácios, K. Aprendizagem em Organizações e Trabalho, Revisão da Produção Científica Brasileira. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, v. 15, número 1, p. 80 a 92, 2015. Disponível em acesso em 24 de dezembro 2025. 22 Roediger, H. L. Butler, A. C. The Critical Role of Retrieval Practice in Long-Term Retention. Trends in Cognitive Sciences, Cambridge, v. 15, número 1, p. 20 a 27, 2011. 23 Salas, E. Tannenbaum, S. I. Krieger, K. Smith JENTSCH, K. A. The Science of Training and Development in Organizations, What Matters in Practice. Psychological Science in the Public Interest, Washington, v. 13, número 2, p. 74 a 101, 2012. 24 Schwartz, N. Beskes, S. How Learning Works in the Workplace, The Science of Successful Learning at Work. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Palo Alto, v. 9, p. 221 a 247, 2022. 25 Silva, A. B. Fischer, A. L.
Educação Corporativa e Estratégia, Alinhamento e Resultados. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 21, número 4, p. 495 a 514, 2017. Disponível em acesso em 24 de dezembro 2025. 26 Teixeira, M. L. Nakata, L. E. Desenvolvimento de lideranças em organizações brasileiras, práticas e desafios. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 59, número 3, p. 210 a 223, 2019. Disponível em acesso em 24 de dezembro 2025. 27 Van Velsor, E. McFarlane Sherpa, S. Leslie, J. Developmental Assignments, A Practical Guide for Learning in the Workplace. 2. Ed. Greensboro, Center for Creative Leadership, 2010. 28 World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2020. Geneva, 2020. Disponível em acesso em 24 de dezembro 2025. 29 World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. Geneva, 2023. Disponível em acesso em 24 de dezembro 2025. 30 YUKL, G. Leadership in Organizations. 8. Ed. Boston, Pearson, 2013. 31 Zanelli, J. C. Bastos, A. V. B. Borges Andrade, J. E. Org. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. 32 Zerfaz, A. Verhoeven, P. Moreno, A. Tente, R. Strategic Communication and Leadership in the Digital Age. International Journal of Strategic Communication, London, v. 12, número 4, p. 278 a 294, 2018. 33 Zimmermann, B. J. Attaining Self-Regulation, A Social Cognitive Perspective. In, Boecaertes, M. Pintrich, P. R. Zeidner, M. ed. Handbook of Self-Regulation. San Diego, Academic Press, 2000. p. 13 a 39. 34 Zouman, K. Bishop, M. The Role of Experiments in Leadership and Organizational Learning. Journal of Management Inquiry, Thousand Oaks, v. 26, número 3, p. 247 a 260, 2017. 35 Zwicker, R. Souza, C. A. Bido, D. Validação de modelos de aprendizagem e treinamento em ambientes corporativos. Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, v. 17, número 3, p. 15 a 38, 2016. Disponível em acesso em 24 de dezembro 2025. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.